para apresentar em Haia uma denúncia contra Alexandre de Moraes por crimes contra a humanidade. Tribunais brasileiros emitiram ordens secretas dirigindo empresas de tecnologia dos Estados Unidos, incluindo X, Meta, Google, a remover certos conteúdos políticos, suspender contas pertencentes a residentes dos Estados Unidos e proibir as plataformas de divulgar essas ordens aos proprietários de perfis. Quem foi a pessoa responsável a achar que é o juiz do mundo inteiro e mandar ordem para os Estados Unidos, para empresas americanas, em território americano, sem passar pelo devido processo legal? Quem foi? Lula dá soco na mesa e expõe uma guerra interna que racha a sua pré-campanha. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! TSE vê fake news contra Flávio e determina a remoção de vídeo de petista. É isso mesmo. Decisão fixa prazo de 24 horas para a exclusão do conteúdo que associou o senador à facção criminosa PCC. É isso mesmo. O Tribunal Superior Eleitoral determinou a retirada em até 24 horas de um vídeo publicado por um militante petista que atribui ao senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, a prática de crimes sem respaldo em investigações nem decisões judiciais. A decisão liminar assinada pelo presidente da Corte, ministro Nunes Marques, foi obtida pela Oeste. O militante Tiago dos Reis Pereira dos Santos, responsável pelo site Canal Plantão Brasil, publicou um vídeo intitulado PF pega ligação de Bolsonaros com PCC e Bolsonaro se desespera e joga Flávio na fogueira, em 26 de junho. Nele, o petista associava o pré-candidato à facção criminosa Primeiro Comando da capital. Segundo o TSE, o conteúdo apresentava como fatos comprovados acusações de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, peculato e ligação com organização criminosa, sem até o momento existir nenhum indiciamento, denúncia ou decisão judicial que sustente essas imputações contra Flávio. Para Nunes Marques, a liberdade de expressão garante o direito de crítica política, mas não permite a divulgação de informações falsas apresentadas ao eleitorado como verdadeiras. Bom, já deu para perceber que essas eleições serão diferentes de 2022, quando Alexandre de Moraes era o presidente do TSE e permitia tudo contra Bolsonaro. Marco Rubio detona Lula e confirma o que o país mais temia. Veja o vídeo. Todo mundo sabe hoje que o Lula conseguiu o que ele tanto queria, o que ele tanto vinha trabalhando durante um ano, que é o tarifaço em cima do Brasil para poder usar isso como uma bandeira de soberania e de que ele verdadeiramente defende o Brasil e a direita e o bolsonarismo não. Só que eu acho que esse tiro vai sair pela culatra e eu vou te explicar por quê. Primeiro que não é apenas o Lula o culpado, tem uma outra pessoa que também é igualmente responsável por esse tarifaço e eu vou te falar ao longo do vídeo, então aguenta aí. O Marco Rubio e as instituições responsáveis pelo tarifaço no Brasil não só anunciaram que o tarifaço ia acontecer, vai acontecer, tá oficial, mas indicaram o responsável. Lula não contava com isso. Lula não contava que o Marco Rubio fosse fazer isso aqui, ó. Hoje o presidente Trump determinou que a USTR, né, a Trading, impõe uma tarifa de 25% sobre a maioria das importações brasileiras. Não haja confusão sobre o motivo. O presidente Lula e seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé. Suas políticas econômicas são ruins para os americanos e ruins para os brasileiros. No último ano, Lula colocou seu próprio ego à frente de fazer um acordo pelo bem-estar do povo brasileiro e essas tarifas são presas por isso. Basicamente, o que o Marco Rubio está falando? Olha, meus amigos, o Lula fez o L, não veio negociar, tentou sim cavar essas tarifas porque via nisso um ganho eleitoral. Está confirmado. Lula está destruindo o Brasil, empobrecendo a nossa nação, porque ele acha que dessa forma ele tem uma bandeira eleitoreira agora nos próximos 80 dias. Mas vamos lá. Um dos motivos também que fez com que os Estados Unidos decidissem tomar essa decisão. Tá aqui, ó, United States Trading Representatives, que é a entidade responsável pela tarifaço. Comércio digital.
Tribunais brasileiros emitiram ordens secretas dirigindo empresas de tecnologia dos Estados Unidos, incluindo X, Meta, Google, a remover certos conteúdos políticos, suspender contas pertencentes a residentes nos Estados Unidos e proibir as plataformas de divulgar essas ordens aos proprietários de perfis. Para reforçar o cumprimento, tribunais brasileiros também submeteram empresas de tecnologia dos Estados Unidos a multas diárias por não conformidade ou exigiram que elas cessassem a operação no Brasil. Quem que fez isso? Quem foi a pessoa responsável a achar que é o juiz do mundo inteiro e mandar ordem para os Estados Unidos, para empresas americanas, em território americano, sem passar pelo devido processo legal? Quem foi? Alexandre de esse mesmo, tá vendo? Você é um cara que entende política, você é uma pessoa que entende política, mas a situação é tão triste que até mesmo a imprensa entendeu o recado. Escuta isso aqui. Vai ser contraditório, mas se há alguém que pode comemorar o tarifaço, é o presidente Lula. Virou um ativo eleitoral relevante para a campanha dele à reeleição. Um último destaque, Caio, dessa chamada com Jameson Greer, no momento em que ele é questionado sobre as negociações com o governo brasileiro. Ele indica que nesse ano de negociação junto ao governo brasileiro, não viu o governo brasileiro receptivo a essas negociações. Ele indica que só viu o governo de fato mais engajado, o governo brasileiro mais engajado nessas negociações nas últimas 6 semanas. Para o recado do Brasil, eu acho que o pior é esse, é dizer que tudo bem a gente não negociar com os Estados Unidos. Talvez isso reforce, né, Lorival, essa ideia dos Estados Unidos, que o Jameson Greer disse aos ministros brasileiros na reunião de ontem, de que ele sente que faltou empenho do Brasil. Faltou empenho do Brasil? Acho que se você comparar com todos os outros parceiros comerciais, né, é evidente a diferença, né? Quer dizer, você tem... Ou seja, o Brasil não foi defender, o governo brasileiro não foi defender o interesse dos brasileiros. Mas calma, vamos ver aqui. As investigações mostraram exatamente isso. As investigações da seção 301. Os resultados dessa investigação revelaram que tribunais brasileiros adotaram, sim, medidas no campo do comércio digital que constituem, segundo ele, uma barreira comercial injusta. Por exemplo, tribunais brasileiros emitiram ordens silenciosas determinando que empresas de tecnologia daqui dos Estados Unidos removessem determinados conteúdos políticos e até mesmo contas pertencentes a um presidente, além de proibirem as plataformas de divulgarem essas ordens aos proprietários desses perfis. Que foram as decisões do Alexandre de Moraes quando ele manda derrubar centenas, milhares de contas sem explicar o porquê, nas eleições de 2022. E agora sofremos todos nós as consequências por conta de 2 pessoas. Lula, que quer o tarifaço para usar isso de forma eleitoreira, e vai conseguir, porque o petista mesmo não entende nada. E o Alexandre de Moraes, que transformou o Brasil numa espécie de ditadura cheio de censura, e os Estados Unidos estão falando, olha, não tem como eu deixar, né? Não tem como você atacar empresas americanas porque tem um doido querendo censurar todo mundo. E impor cada vez mais tarifas. E, para terminar, tem mais algumas explicações. Aqui ele fala, por exemplo, um impressionante 91% de desmatamento na Amazônia foi colheita ilegal entre 2023 e 2024, produtos de madeira, ordem ilegal contra... Peraí, lembra que a gente via aquelas notícias de que estava batendo recorde de desmatamento? Tava mesmo. E esse recorde de desmatamento era extração ilegal de madeira na Amazônia. Opa, aqui, ó. Extração ilegal de madeira na Amazônia. E que o governo, né, estava ajudando nisso daí. E aí vem a censura, fala também sobre... Aqui, ó. Fala também sobre tarifas injustas e preferenciais. Essa aqui da corrupção é maravilhosa. Só para terminar, só para concluir agora, olha isso aqui. A propriedade intelectual, cadê a... Aqui. Cadê a tradução desse negócio aqui? Tarifa... Não, já foi esse aqui. É esse aqui que eu quero mostrar. Aplicação da lei anticorrupção. A corrupção no Brasil não é novidade, mas com suas ações recentes, o Brasil se distanciou ainda mais das normas globais relacionadas ao combate ao suborno e à corrupção. No último, aqui é Dias Toffoli contribuindo, tá? O Brasil obteve mais de apenas 35 dos 100 pontos de índice de percepção de corrupção da Transparência Internacional.
dado o envolvimento de empresas brasileiras em alguns dos maiores casos de corrupção do mundo na última década. A OCDE expressou preocupação sobre a incapacidade do Brasil de alcançar um nível sustentável de aplicação da lei contra o suborno estrangeiro, consistente com seu perfil econômico. Basta? Precisa de mais alguma coisa para você entender de quem é a culpa desse tarifaço? E te falo mais. Lula vai inventar retaliação para dar uma de bonzão que enfrenta o Donald Trump, mas quem vai pagar o preço por isso são os brasileiros, são nós brasileiros. Tudo porque ele percebeu que há uma brecha ali, uma possibilidade de aproveitar essas tarifas de forma eleitoreira. O que o Lula mais quer, e o Brasil precisa ouvir isso, é que essa tarifa aumente. Curiosamente, China está colocando tarifa em cima da carne do Brasil que pode chegar a 67%, ninguém fala nada. União Europeia colocando tarifa sobre a carne brasileira também, ninguém fala nada. Agora o povo está falando só do tarifaço do Donald Trump, que ele deu um ano para o Brasil defender e o governo Lula não foi fazer a defesa. O governo Lula cavou esse tarifaço. Essa é a nossa missão agora, explicar para o Brasil que o responsável pelo tarifaço é o Lula. Como ele é o responsável pelo aumento do preço dos produtos do supermercado, aumento do preço da gasolina, aumento do preço do custo de vida, aumento da criminalidade. E quando ele foi nos Estados Unidos, não foi para defender contra o tarifaço, não. Foi para defender PCC e Comando Vermelho. Para que eles não fossem considerados grupos terroristas. Esse é o presidente do Brasil. Lauro Jardim publicou hoje na sua coluna no Globo que um grupo de bolsonaristas está se organizando para apresentar no mês que vem em Haia uma denúncia contra o Alexandre de Moraes por crimes contra a humanidade. A pergunta séria que a gente precisa fazer é a seguinte: e aí, isso tem fundamento jurídico ou é só para inglês ver? Eu vou te contar isso agora. Bom, o fato, como eu disse, é que o Lauro Jardim trouxe a informação de que o jornalista Oswaldo Eustáquio, que é perseguido lá na Espanha, e o advogado da Carla Zambelli, que é alguém que está sendo perseguida na Itália, e ambos pelo Moraes, e ambos, inclusive, foram blindados pela Espanha e pela Itália dessa perseguição, estão organizando essa denúncia contra o Alexandre de Moraes em Haia por crimes contra a humanidade. E como eu mencionei, a pergunta que tem que ser feita é a seguinte: na letra fria da lei, ali direitinho, na letra fria, sem emoção, é crime contra a humanidade o que o Moraes faz ou fez com essas pessoas? Sim, é crime contra a humanidade. O Estatuto de Roma, do qual o Brasil é signatário, portanto nós nos vinculamos assinando esse estatuto, considera que você perseguir alguém ou um determinado grupo politicamente é um crime contra a humanidade, mesmo em tempos de paz. Não importa se há guerra ou se não há guerra, não importa qual o grupo político, se você se vale do seu poder para perseguir alguém ou algum grupo politicamente, você comete, na visão do Estatuto de Roma, do qual nós somos signatários, comete crime contra a humanidade. Ou seja, o Moraes pode sim ser considerado um perseguidor, tanto que ele perseguiu Zambelli, o STF da Itália assim considerou 2 vezes, o Oswaldo Eustáquio também. O Moraes tentou extraditá-lo da Espanha e não conseguiu, porque lá considerou-se que ele estava sendo perseguido pelo Moraes, portanto ele é considerado um perseguidor. E alguém que persegue alguém ou um grupo político é considerado pelo estatuto, do qual nós assinamos aqui no Brasil, é considerado crime contra a humanidade. Portanto, Moraes pode se enquadrar, sim, na letra fria da lei, como alguém passível de ser julgado e até condenado por crime contra a humanidade. Isso já aconteceu em outros momentos. Para vocês terem uma ideia, em Nuremberg, os alemães, juízes, magistrados que participaram do regime ali do Adolfo, eles foram condenados por utilizarem as suas togas e os seus tribunais para perseguirem politicamente, no caso, os judeus. Então, há inclusive um precedente pesado de juízes punidos por perseguir politicamente grupos ou pessoas. O ponto, claro, é que é muito difícil que isso aconteça. Na prática é uma coisa, na teoria é outra. Na prática é muito difícil, quase impossível que o Tribunal Penal Internacional se debruce a
respeito dessa questão, mas, com certeza, se isso for levado adiante, se isso for posto na mídia internacional, se isso circular, o que importa mesmo é que a imagem do Moraes vai sendo, de alguma forma, implodida lá fora. Já foi nos Estados Unidos, no caso Alan dos Santos, já foi na Itália, no caso Zambelli, já foi na Espanha, no caso Eustáquio, já foi na Argentina, pelos que lá estão refugiados, e agora seria também em Haia, no Tribunal Penal Internacional. Isso é muito importante, porque se aqui no Brasil, por incrível que pareça, há uma imprensa ainda e setores da sociedade que ainda blindam o Moraes, talvez essas luzes que venham de fora possam iluminar as ilegalidades e abusos cometidos aqui dentro. A gente vai seguir atento a essa história e eu vou te contar os detalhes quando os detalhes vierem. Deixa aqui o seu comentário, a gente vai seguir juntos, atento. Lula dá soco na mesa e expõe uma guerra interna que racha a sua pré-campanha. O maior problema de Lula hoje qual é? Não é o adversário Flávio Bolsonaro. Não é também o tarifaço dos Estados Unidos, esse ruim para o Brasil e para os brasileiros. Mas para Lula, na verdade, é uma verdadeira bênção eleitoral. Afinal de contas, ele vai sair por aí gritando soberania. O maior problema do Lula hoje é o caos instalado dentro da própria equipe que chega a brigar na frente dele. E quem revelou isso não fui eu não, foi a Folha de São Paulo, um jornal que ninguém pode acusar de ser bolsonarista, né? Lê comigo aqui essa cena. Há cerca de um mês do começo oficial da corrida presidencial, a pré-campanha de Lula vive disputas por espaço, presta atenção, por espaço, dentro do núcleo de decisões do seu comitê eleitoral. A briga por poder vai da equipe de comunicação à definição do plano de governo para o eventual Lula 4, passando ainda pelo jurídico. A comunicação tem sido alvo de disputas constantes no núcleo do petista, a ponto de o ministro da SECOM, Sidônio Palmeira, e o chefe do gabinete do presidente, Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, terem travado um debate diante do presidente sobre os rumos da campanha. Segundo dois aliados próximos, Lula teve que dar um soco na mesa para interromper a discussão. Então veja, não é força de expressão. Lula deu um soco na mesa, tanta é a briga na frente dele que acontece dentro da campanha. De acordo com esses relatos, Lula reclamava com Sidônio do tom festivo de uma peça publicitária produzida pela SECOM, lembrando que já havia se manifestado contrário a esse tipo de propaganda. Enquanto Sidônio contra-argumentava, Marcola apoiou a opinião do presidente, desencadeando uma discussão entre os dois. É isso mesmo. O presidente da República precisou dar um soco na mesa para calar os próprios marqueteiros. E isso há pouco mais de um mês do início da campanha. E ela já está aí pegando fogo por dentro. E há várias outras brigas, gente, como esse infográfico aqui da Folha mostra. Acompanhe aqui comigo, ó. Outras áreas de briga além da área de comunicação. Plano econômico de governo. Sérgio Gabrielli versus Fernando Haddad. Um é o coordenador do programa, outro é o ex-ministro da Fazenda, que acho que na verdade foi o melhor ministro da Fazenda da história, só que do Paraguai, não do Brasil, né? Porque as empresas vão para lá, depois ele gerar esse ambiente econômico de quebradeira, mas estão aí os dois brigando pelo quê? Diretrizes da política econômica no plano do governo. Briga também na equipe jurídica. De um lado é Dinho Silva, presidente do PT, e do outro Marco Aurélio Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas. Motivo? Divergência entre uma atuação jurídica técnica e discreta e uma atuação mais política e combativa. Repara então que nenhuma dessas três brigas é sobre o que fazer pelo Brasil. É briga por cargo, é por quem controla dinheiro da campanha, é por quem manda nos perfis do próprio Lula, que agora passaram, aliás, para o PT. É briga sobre quem tem poder para mandar, sobre quem vai dar as ordens, quem vai comandar. E olha o que está acontecendo na equipe jurídica do Lula. A disputa entre o presidente do PT, o Edinho Silva, que prefere uma atuação jurídica mais técnica, e o Marco Aurélio Carvalho, o coordenador daquele clube da impunidade, que ficou conhecido como Prerrogativas, que vivia atacando a Lava Jato, dizendo que era por direitos. E agora tá aí, você sabe por que é? O grupo anti-Lava Jato que aparelhou o governo Lula inteiro. Marco Aurélio, por sua vez, disse respeitar a opinião do presidente do PT, mas deixou claro que discorda do papel definido para a assessoria jurídica da campanha. Segundo ele, a ameaça de uso de inteligência artificial nas eleições, associada às fake news, exigirá um trabalho político da equipe.
Respeito a opinião dele, Edinho, mas tem uma opinião distinta sobre o papel do coordenador jurídico sem o papel político, afirmou. É claro que o Marco Aurélio ele prefere um trabalho mais político do que técnico, afinal, foi nisso que o Prerrogativa se especializou nesses últimos anos, em fazer lobby no judiciário, especialmente no STF, para destruir a Lava Jato, livrar Lula, derrubar as condenações dos corruptos amigos, lembrando que foram eles que organizaram o jantar que uniu Lula e Alckmin em 2022. Foi eles também que organizaram o jantar de lançamento da pré-candidatura do Lula. Foram eles que ocuparam várias boquinhas, uma série de cargos no governo Lula. E o detalhe mais revelador é o timing. A última pesquisa Quaest mostrou que Lula está 8 pontos à frente do Flávio, de modo que pro PT a situação ele sente ali como confortável. Ou seja, eles não estão brigando por desespero, eles estão brigando pelo espólio, pela divisão do poder antes mesmo de vencer. Imagina o tamanho do circo se a coisa apertar, e tomara que aperte. Enquanto o Brasil discute o tarifaço que expolia os brasileiros, o roubo dos aposentados roubados por essa corja do PT, o caso Master, o comitê do Lula, ele fica gastando energia decidindo aí quem fica com qual pedaço. É esse o projeto que se vende como salvador do país. Uma máquina que, na largada, já briga por cargo na frente do próprio chefe. O Brasil merece gente que trabalhe pelo país, não pelo loteamento de poder. E é por isso que eu quero ir para o Senado. Se você concorda, deixa aí o seu like, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal que ajuda demais o nosso trabalho a chegar em mais gente. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!